central. Então ela tem um comando. Você não abre, brother. Amanhã você abre uma igreja católica na sua esquina. Isso não existe. Verdade. A Igreja Católica ela é uma instituição pautada em hierarquia, né? E respeito, é uma instituição organizadíssima, isso aí é inegável. Até porque esse é um dos aspectos que fez muitas pessoas voltarem ao catolicismo. Enxergar que ela é uma instituição fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, não poderia ser desorganizada. Você tem um catecismo. Tá, aqui já vai partir para outro assunto. Então, olha só. A acusação feita e confirmada pelo diácono aqui. Você não pode abrir uma igreja católica, mas você pode abrir uma igreja protestante. Essa é a acusação feita aqui, certo? Então você não pode abrir uma igreja católica, mas você pode abrir uma igreja protestante. Essa informação é verdadeira ou é falsa? Quero que vocês reflitam aí na casa de vocês. Essa informação é verdadeira ou é falsa? Eu posso chegar agora e abrir uma igreja protestante, mas eu não posso abrir uma igreja católica. Essa informação é completamente falsa, tá? Porque aí eu quero explicar para vocês o conceito do termo protestante, ok? Vou pegar um exemplo aqui, ó. A Igreja Católica Romana, ela tem doutrinas que ela crê, né? Então tem uma série de dogmas que o catolicismo crê e fazem desse sistema de pensamento o catolicismo. Se eu tenho liberdade no Brasil para eu abrir uma igreja, ou eu tenho liberdade no Brasil para eu abrir um CNPJ vinculado a uma instituição religiosa, ou seja, vai ser um CNPJ de uma instituição religiosa, e eu posso dar para essa instituição que eu estou criando perante o governo o nome de igreja, certo? Se eu criar uma instituição perante o governo com o nome de igreja e adotar como sistema de crença tudo igual ao catolicismo romano, então eu vou lá, vou abrir uma igreja, um CNPJ perante o governo, e todo o sistema de crenças daquela instituição vai ser exatamente igual ao catolicismo romano. Eu posso fazer isso? Posso. Os católicos romanos vão considerar aquela instituição como católica romana? E a resposta é não, eles não vão considerar. Por quê? Porque o catolicismo romano é uma instituição que essa instituição abre outras igrejas locais, ou eles vão utilizar o termo paróquia, certo? Então, para ser considerado parte efetivamente do catolicismo romano, não basta só ter um sistema de crenças igual ou muito semelhante, não basta. Tem que fazer já parte daquela instituição. Eu não posso criar uma instituição do nada e dizer isso aqui também é uma instituição católica romana. Então, esse é um ponto muito importante. Então, eu posso abrir um CNPJ agora e criar uma instituição religiosa vinculada a esse CNPJ e fazer com que essa instituição ela tenha crenças iguais ou idênticas ou muito semelhantes àquelas instituições que se reformaram no século XVI. Vocês precisam entender o seguinte: no século XVI, as igrejas protestantes elas também eram e continuam sendo instituições. Então, foi a igreja da Suíça que se reformou. Foi a igreja da Holanda que se reformou. Foi a igreja da Inglaterra que se reformou. Foi a igreja da Alemanha que se reformou. São instituições. E essas instituições continuam. Então, essas instituições já existiam, os pastores lá já existiam, e eles, em um movimento inspirado pelo Espírito Santo, no sentido de iluminado pelo Espírito Santo, essas pessoas viram a igreja de sua época, compararam com a palavra de Deus, e a partir de dentro eles reformaram aquelas instituições. E aí, então, a gente tem as instituições protestantes daquilo que ficou conhecido como Reforma Protestante. Então, a gente vai ter as igrejas institucionais reformadas, as igrejas institucionais luteranas, as igrejas institucionais anglicanas. Então, eu posso, e agora, abrir um CNPJ e ter um sistema de crenças idêntico ao sistema de crenças reformado. Eu vou lá, me auto-ordeno pastor e abro um CNPJ com o mesmo sistema de crenças das igrejas reformadas. Isso vai me fazer parte da instituição das igrejas reformadas? E a resposta é não. Não, também não. Então, da mesma forma com que eu tenho liberdade de abrir uma igreja e vou dizer que ela tem todo o sistema de crença do catolicismo romano e aquilo não vai tornar aquela igreja católica romana, o contrário também é verdadeiro. Isso aí, novamente, o que vocês precisam entender. A gente está falando de propaganda, de discurso. O que eles vão fazer então? Eles vão pegar tudo isso, que não é católico romano,
vão colocar tudo dentro de um mesmo saco e vão dizer, ó, isso daqui é protestantismo. E isso é falso. Isso é falso. Sabe o que é o pior? É que daí a gente chega no Brasil e infelizmente, por isso assim, vocês estão vendo essa live, por favor, parem de propagar isso, de achar que tudo que é lugar que tem uma placa escrito igreja na frente é uma igreja protestante. Não é, meus irmãos, não é, entendeu? A gente tem que ver da onde que vieram essas instituições. Se aqueles ministros que estão lá foram corretamente ordenados ou o cara resolveu abrir a coisa da própria cabeça. Então, essas coisas, para as igrejas históricas, isso é relevante. Então, eu vou pegar, por exemplo, uma igreja que tem origem histórica aqui no Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ou a Igreja Luterana aqui. Se eu abrir uma igreja e ter um sistema de crenças iguais aos luteranos, eles vão me considerar luterano? Não, porque eu não faço parte daquela instituição, entende? Então, existe sim uma igreja institucional e a gente defende que existe uma igreja institucional. Então, existe uma forma apropriada de uma igreja começar, de um trabalho começar, de um trabalho que vai se tornar uma igreja. E não é alguém sozinho lá, se impondo as mãos a si mesmo e começando um trabalho, tá? Então, isso faz parte da propaganda e eu vou pedir para vocês, então, entender isso e não ajudar na propaganda católica romana, tá? Então, nem todas as igrejas, elas são protestantes. Aí, o que é o protestantismo, então? O protestantismo, então, são essas igrejas que saíram da Reforma Protestante, são essas instituições que se reformaram da Reforma Protestante. Eu falei isso nas últimas lives aqui no canal. Nenhum reformador se autoimpôs as mãos e se declarou pastor. Eles reformaram as igrejas que já existiam, foram reformas. E essas instituições, então, elas têm princípios em comum, elas têm crenças em comum, que é o que popularmente a gente conhece como solas da reforma e algumas outras questões, tá? Então, esses princípios são os princípios protestantes, são princípios protestantes. Mas não existe uma igreja protestante. Me diz aqui quem é membro da igreja protestante. Não existe uma igreja protestante. Dentro da reforma protestante saíram tradições. Em especial, 4 movimentos saíram da reforma protestante, como eu já abordei aqui no canal. Foi o movimento reformado, o movimento luterano, o movimento anglicano e o movimento anabatista. Depois, esses movimentos, eles são movimentos vivos, eles vão ter desdobramentos, tá? Ao longo da história. Não entra aqui no nosso assunto, a gente está falando só como eles estão atacando o protestantismo. Mas então a gente não pode aceitar tudo no mesmo saco, no mesmo balaio, tá? Olha o Eduardo aqui. A pirataria da igreja, pela lógica do diácono, a Nike tinha que ser presa pelos Nikes fabricados na China, sendo que a Nike não tem nada a ver com a história. Pelo contrário, a Nike é uma vítima. Exatamente. Exatamente. Então, na verdade, a gente tem que se defender de coisas que a gente não tem culpa, entende? Então, assim, ó, por exemplo, eu faço parte de uma igreja reformada, e a igreja reformada que eu faço parte, é possível traçar os seus ministros, as suas origens desde a Reforma Protestante. Aí um monte de igreja começa a abrir no Brasil e começam a dizer assim que, não, a gente também e começa a causar um monte de escândalos, e aí eu tenho que aceitar que eu sou, a minha igreja, a minha instituição é igual àquilo que está acontecendo ali. Não, não é. Não é. Entende? Então a gente, na verdade, nessa febre aqui, essa sanha no Brasil, a gente é vítima. Então, qualquer um no Brasil tem a liberdade de abrir uma organização religiosa. Só que não, porque o cara botou uma placa lá na frente, não significa que é a mesma coisa, entende? Não significa que é a mesma coisa. Tem um modo correto, um modo apropriado da igreja ela se expandir, e esse modo ele é institucional, tá? Não é cada um por si, Deus por todos. Deixa eu voltar aqui o React aqui. Vamos lá. Desorganizado. Você tem um catecismo, você tem um rigor teológico para você avançar dentro da igreja. Isso mesmo. Nós, católicos, não nos dividimos no aspecto de doutrina em hipótese alguma. Por que eu falei assim? Porque há, sim, aspectos sectários em alguns... Olha só, aqui, então, nós não nos dividimos a respeito de doutrina. Todo mundo que vai estudar seriamente catolicismo romano vai perceber que eles têm intencionalmente uma série de ambiguidades, que eles, em uma série de assuntos, não tomam posição, e aí o fiel, ele tá livre para crer em 3, 4, 5 posições diferentes, posições essas que são conflitantes, tá? E aqui ele também vai relativizar o que é um católico romano autêntico. Aí eu posso fazer isso. Qualquer igreja, entende? Qualquer igreja, vamos lá, ó. Alguns católicos que vão se denominar progressista, ou tradicionalista, ou mariano, ou carismático, e isso é errado, né? O católico que enxerga o verdadeiro munus da unidade, ele vai dizer, eu sou católico apostólico. Então, olha só, todo mundo no Brasil que se denomina protestante, segundo o diácono e segundo a apologética católico-romana, é automaticamente um protestante. E, novamente, né, no protestante, o sentido que eles aplicam é como se fosse todo mundo uma coisa só. Porque assim, ó, não tem comparação eu comparar o catolicismo romano, que é uma tradição, com tradições distintas. Porque é a mesma coisa que eu colocar assim, eu colocar católico romano, ortodoxo
cópita em um saco e falar para eles assim, vocês têm um monte de coisas que vocês não creem igual. Sim, é óbvio que eles não creem igual, porque eles não são a mesma tradição teológica. Então é óbvio que se eu colocar um reformado, um luterano, um anglicano e um pentecostal, vai haver discordância. Por quê? Porque não são a mesma tradição teológica. É simples de entender. O problema, novamente, tá? É propaganda. Propaganda não pode engolir o discurso de propaganda, a gente tem que ir para os fatos. Então aqui é óbvio que ele vai pautar o que é um católico romano. E o que é um católico romano? Para ele, não é todo mundo que se diz católico romano, mas é só quem segue determinada diretriz. E a gente também vê da mesma forma, só que eles não aceitam quando eles vão fazer apologética contrária. Apostólico romano. Né? Então, nesse ponto aqui, todos os católicos eles são condizentes e concordantes na doutrina, na fé católica, no magistério, no catecismo, como você disse. Né? Não existe um católico autêntico que vai desdizer o catecismo, por exemplo. Católica. Tá aí os palmirianos. Né? O protestante. Que é uma dissidência do catolicismo romano. E os sede vacantes não são católicos romanos? Sede vacante, para quem não sabe, eles se consideram católicos romanos, mas eles não consideram a validade dos papas atuais, porque na visão deles são papas que corromperam a doutrina, são antipapas e eles ocupam indevidamente a posição de papa. Então, a gente tem a Igreja Católica aqui no Brasil também, que foi uma denominação que se separou do catolicismo romano, eles não são católicos também. Então, percebam, quando são divisões que saem do meio das instituições que vieram da Reforma, é todo mundo igual. E eles têm que considerar todo mundo igual. Agora, quando são divisões que vieram de desdobramentos depois de instituições da Reforma Protestante, é tudo igual. E eles não. Aí deixou de ser católico. Pô, a gente também tem um catecismo, aí que tá, o cara citou ali. Porque a Igreja Católica Romana tem um catecismo, eles têm seriedade na doutrina. Tá, e vocês acham que as instituições que vieram da Reforma têm o quê? Tem o quê? A gente tem que se defender de coisas que sequer faz sentido para nós, mas a gente é colocado no mesmo saco que todo mundo, entende? Então, por exemplo, para eu ser um reformado, o que faz eu ser um reformado? O que faz eu ser um reformado é eu aderir a como a tradição reformada ensina a ler as Sagradas Escrituras. Então, existem as confissões e os catecismos reformados. O que faz de mim um luterano? Adesão aos documentos da Igreja Luterana. O que faz de mim um anglicano? Adesão ao ensino da Igreja Anglicana. O que faz de mim um pentecostal? Eu ler a Bíblia de acordo como os pentecostais leem. E o que faz de mim um católico romano? Eu entender a verdade, a revelação bíblica e a palavra da Igreja como o catolicismo romano ensina a ler. Então percebam que não existe diferença nenhuma. Esse pessoal, eu não sei de onde é que eles tiram essas informações, entende? Então, por exemplo, na minha igreja, se a pessoa não tem minimamente, ela não enxerga as escrituras, ela não lê as escrituras como os nossos catecismos nos ensinam ela a ler, ela vai ser encaminhada novamente para a aula de catecúmenos, entende? Ela vai ter que passar de novo pela catequese porque ela não está preparada. É simples assim. O cara do vídeo vai em uma parede preta e sabe que catolicismo romano tem catecismo, mas não sabe que as igrejas protestantes também têm catecismo e documentos. É triste. Exatamente. Então, eu não sei o que é aí, mas novamente, né? Protestantismo é uma coisa só. O cara vai lá, abriu uma igreja do nada e é uma igreja protestante. Confia, né? É assim mesmo que funciona.